A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Estamos chegando ao final do trimestre. Hoje nós estudaremos a penúltima lição desse trimestre, do terceiro trimestre de 2021. A lição de número 12, que vai nos falar dos benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. Nós temos estudado durante esses dias como triunfar sobre batalhas e adversidades da vida. Vimos os exemplos de diversos personagens bíblicos. Podemos aprender também durante esse período sobre fundamentos, pilares muito importantes para a vida do cristão. Na última lição, nós aprendemos, através da passagem relatada em Marcos, capítulo 4, que Jesus Cristo, a quem nós entregamos a nossa vida, a quem nós seguimos, tem poder para controlar fenômenos da natureza, tem poder sobre espíritos malignos, e aprendemos que esse Jesus está conosco todos os dias. Hoje o que nós vamos aprender é que, mesmo diante da adversidade, mesmo na provação, nós encontramos benefícios. O discípulo de Cristo é beneficiado durante o processo de provações. E nós vamos aprender isso por meio da história do patriarca Jó. Antes de adentrar na nossa lição, eu gostaria de te fazer um convite a se inscrever no canal Recalculando a Rota, a acompanhar os conteúdos que são lançados aqui. Durante a semana, há um período de oração que acontece no início da madrugada e todas as semanas nós colocamos aqui a lição da EBD de forma antecipada. E os slides que aparecem aqui durante a aula ficam disponibilizados no primeiro comentário aqui embaixo. Vai estar disponibilizado aqui, tudo bem? Então se inscreva, marque o sininho aí, porque dessa forma todo o conteúdo que o canal disponibilizar, você vai ser notificado. Então vamos para a nossa lição, a lição de número 12, os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. A gente sabe que o mundo é um lugar de aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque quem está conosco já venceu esse mundo de aflições e nele somos mais do que vencedores. Por meio dele, somos mais do que vencedores. O nosso textuário está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória em revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está escrevendo aos irmãos da Galácia, de Betina, da Ásia Menor, da Capadócia, e ele está dizendo para esses irmãos que a fé deles foram provada. Assim como o ouro é provado pelo fogo, a fé deles, ao ser provada, se enche de louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando somos provados, Cristo é glorificado, honrado e louvado através de nós. A verdade aplicada nos diz que as provações da vida têm como finalidade produzir um caráter refinado e uma vida de comunhão com Deus. O cristão ele precisa ser aproximado de Deus em meio às suas provações. Os objetivos da lição são descrever o perfil de Jó e sua integridade, apresentar os ataques de Satanás sobre a vida de Jó, e mostrar como foi o final da vida de Jó. Os nossos textos de referência se encontram na carta de Tiago, do apóstolo Tiago. O primeiro texto está em Tiago capítulo 1, verso 12, que diz: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O segundo texto está em Tiago, capítulo 5, do verso 8 ao 11, que diz assim: Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor
está próxima. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Esses irmãos do primeiro século, que estão sendo provados de diversas formas, inclusive com a perseguição, ao escrever para esses irmãos que estão sofrendo essas perseguições, o apóstolo Tiago diz que eles precisam ser pacientes e fortalecer, porque a vinda do Senhor está próxima. E como ele está escrevendo para judeus, ao começar a carta ele diz às 12 tribos que estão esparramadas entre as nações, ou seja, da diáspora, ele usa o exemplo de profetas. Ele fala, olhai para o exemplo dos profetas que falaram em nome do Senhor. E cita o exemplo de Jó, um homem muito conhecido na cultura judaica e que pacientemente sofreu, foi provado. Mas o apóstolo Tiago chama a atenção desses irmãos e fala, mas observem o fim que Deus deu a ele. Como foi o final da história dele, como Deus honrou esse homem. Então, vocês precisam ser pacientes, assim como o patriarca Jó foi paciente. Porque ao final da provação de vocês, Deus será glorificado através da vida de vocês. As histórias bíblicas, quase todas elas, nós encontramos os patriarcas, os profetas, sempre passando por momentos complicados. Nós temos Davi sendo perseguido, nós encontramos Elias também sendo perseguido por Jezabel e Acabe, nós encontramos os patriarcas enfrentando momentos de seca, o povo de Israel, o povo judeu sendo escravizado no Egito, passando um tempo no deserto até conseguir adentrar na terra prometida. Nós sabemos que a provação, as dificuldades fazem parte da vida do cristão. Quando a gente olha para o texto de Jó, o Jó ele é provado porque Deus, em uma reunião para que os seres celestiais prestassem conta do seu serviço, o escritor do texto de Jó diz que Satanás chegou nessa reunião também e Deus pergunta a ele, vistes o meu servo Jó? Você tem visto o meu servo Jó? Homem justo, piedoso, que se afasta do mal, temente a mim. E aí Satanás fala, mas é claro, o Senhor deste tudo a ele. E Deus, para mostrar que a forma que Jó conduzia a sua vida não era por interesse, pelo que Deus havia feito por ele, Deus permite que Jó seja provado. Então, nós encontramos aqui o Jó nitidamente sendo provado por uma permissão de Deus. Uma permissão de Deus diretamente a Satanás para que ele tocasse nos bens de Jó, na família de Jó e tocar até na sua saúde. Nós encontramos também Jesus sendo levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Jesus venceu Satanás estando com fome, no deserto, com sede, depois de jejuar 40 dias. E nós encontramos também o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Corinto, da cidade de Corinto, na sua segunda carta, ele diz que, apesar de ter experimentado, ter visto coisas que a maioria das outras pessoas não viram em visão das coisas celestiais, ele diz que Deus permitiu que um espinho na carne, ele fala, a saber, um mensageiro de Satanás, um enviado de Satanás, para me esbofetear, para me afrontar. E ele entende que é uma permissão de Deus, que esse espinho na carne, que esse mensageiro de Satanás, a gente não tem exatamente o que seria esse espinho na carne, mas o Paulo entende que é algo que o incomoda bastante. E ele diz que pediu a Deus 3 vezes para que o livrasse desse espinho na carne, mas a resposta de Deus para o apóstolo Paulo é,
a minha graça te basta. Ao pegarmos aqui o Jó, que muitas pessoas vão dizer, mas o Jó é porque é Antigo Testamento, as pessoas sofriam mesmo e tal. Havia uma outra dispensação. Nós encontramos Jesus, o Filho de Deus, sendo tentado por Satanás. E nós encontramos também o apóstolo Paulo, já na dispensação da graça, sendo afrontado por Satanás, e ele reconhece que por uma permissão de Deus. Todas essas três situações, em tempos distintos, há uma permissão de Deus. Então, a provação na vida do cristão, quando você passa por uma provação, meu irmão, você precisa apenas confiar. A primeira coisa é confiar. Se você não buscou com suas próprias mãos essa situação, você precisa confiar. Porque Deus trará o escape, porque Deus será glorificado através dessa provação. Vamos ao nosso primeiro tópico, que é Jó, um homem aprovado por Deus. A aprovação tem sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé. Sempre que somos provados, Deus está nos moldando. O primeiro subtópico é Jó, um homem rico, temente e adorador. Jó oferecia sacrifícios antecipados a Deus pelos seus filhos, se tivessem pecados. Jó era um sacerdote do lar. Logo no primeiro versículo do livro, nós encontramos essa descrição de quem era Jó, um homem que se desviava do mal. Quando a gente vê esse homem que se desvia do mal, esse homem temente a Deus, que é capaz de oferecer sacrifícios a Deus, o escritor do livro diz que preocupado com algo que seus filhos pudessem ter no seu coração, às vezes pecado no coração, não era nem atitude. Para esse homem, a comunhão com Deus era essencial. Ao mergulharmos na história de Jó, nós vamos entendendo que a maior riqueza para Jó era ter comunhão com Deus, era não pecar contra Deus. Mesmo quando as pessoas tentam fazer com que ele murmure, com que ele peque, não aceitando aquela situação ou colocando em xeque o seu comportamento, ele sabendo que de fato não havia procurado com suas próprias mãos chegar àquele ponto, ele sabe que não errou, que não pecou, ele tem sua consciência tranquila, porque nós vemos na história dele a sua preocupação em manter a comunhão com Deus, sabendo que sua maior riqueza, mais do que bens, era estar em comunhão com Deus, com o Criador, que lhe deu todas as coisas que ele possuía. Jó, um homem íntegro, um pai de família responsável e homem de caráter ilibado. Deus afirma as suas qualidades, homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Não foi ninguém, não foi homem nenhum que deu testemunho de Jó, o próprio Deus dá testemunho de Jó. Por 2 vezes no livro, Deus dá testemunho de Jó. É fácil quando a gente encontra amigos para dar testemunho de nós. Outra coisa é quando o próprio Deus dá testemunho de alguém. E nós encontramos Deus dando testemunho da integridade de Jó. Então Jó era um homem rico, temente, que fazia questão de prestar cultos a Deus. E Deus o reconhece como um homem íntegro e dá testemunho de Jó. Subtópico 1.3 diz que Jó é um homem depurado pelo fogo. Ao ler Tiago, capítulo 5, o texto que nós lemos aqui de referência, o Tiago apresenta o Jó como alguém que suportou com integridade. Um homem que foi apurado pelo fogo, como se apura um ouro pelo fogo. E Deus honra a Jó no final da história que nos é apresentado, não é no final da sua vida, é no final do livro ali, do que é apresentado no livro. Jó suportou os ataques de Satanás, acusações dos inimigos e as declarações da sua esposa. Sua esposa chega ao ponto de dizer: Jó, do jeito que você está vivendo não compensa viver. Amaldiçoa o seu Deus, vira as costas para esse Deus seu que tirou. Olha só, o Deus seu, o seu Deus. Essa mulher foi companheira de Jó por muito tempo.
ela conhecia Jó, ela viu Jó adorando, ela viu Jó prestando culto. Mas no momento em que Jó estava nessa condição, na condição de ter sofrido ataques por Satanás, de ter enfrentado acusações dos seus inimigos, e está completamente enferma, a ponto das pessoas se desviarem, se distanciarem dele, de Jó, um homem que antes era respeitado na sua comunidade, essa mulher, ela fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. É melhor morrer do que isso aí, Jó. E o Jó suporta. Gente, isso aqui é fogo. Meus irmãos, isso aqui é ser apurado de fato pelo fogo. Ser abandonado por todos e sendo tentado, sendo massacrado por alguém que é especialista em tentar minar a fé, em tentar tirar a esperança das pessoas. Se tem algo que Satanás sabe fazer, é persistir em tentar tirar a esperança das pessoas. E ele entra em uma disputa direta com Deus para tentar mostrar a Deus que Jó o negaria, e Jó suporta. Isso é, de fato, como o Tiago diz, ser apurado pelo fogo. Nós vamos ver aqui no próximo capítulo, Jó perdendo tudo. Mas mesmo diante de tamanha provação, Jó não perdeu a sua esperança. Ele chega a dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Há alguém que pode me trazer redenção, que pode redimir a minha situação, que pode resolver a minha situação. E essa pessoa e esse ser está vivo. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Meu irmão, lembre-se disso. Quem pode mudar a sua situação, quem é poderoso para mudar a sua situação, é um Deus que está vivo. Tentaram matar o Cristo de Deus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e todo o poder foi entregue a ele, nos céus e na terra. E temos convicção que esse Cristo, que esse Filho de Deus, que o Deus Pai, que o Deus Filho e o Espírito Santo está conosco todos os dias. No tópico 2 nós vamos ver os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. Satanás preparou ataques de forma bem estratégica. Não foi nada aleatório. Ele tinha alvos específicos. Satanás tinha alvos específicos. Satanás ataca as suas finanças, a sua família e a sua saúde. Meu irmão, ler lá no texto é muito fácil. A gente lê o livro de Jó, se você pegar firme, você lê num dia aquele texto. E passa muito rápido isso. Mas a gente não consegue ter dimensão. Eu acredito que a maioria das pessoas que assistem essas aulas aqui, que está assistindo esse vídeo, tem filhos. Eu imagino também que você tem compromissos a cumprir. Imagine em um só dia você perder tudo. Você perder tudo. Esse subtópico 1 e 2 aqui, todos esses acontecimentos vão vindo um atrás do outro. Satanás acredita que a primeira coisa que mexeria com Jó seria as finanças. Ele fala para Deus, Deus, é muito fácil, o Senhor dá tudo para Jó, olha o tanto de coisa que Jó tem, o tanto de bens, o Senhor cercou ele de bens. É fácil servir ao Senhor com o tanto de bens que ele tem. E aí Deus permite que ele mexa nas finanças. O comentarista ainda coloca um detalhe aqui. Quando Satanás vai nas finanças de Jó, ele está impedindo que Jó também seja um agente de boas ações na sua comunidade. O comentarista nos diz que o ataque visava impedir as boas obras que Jó realizava na vida das pessoas. E isso com base no discurso de Jó, quando está conversando com seus amigos. Na sua cidade, na sua aldeia, Jó ajudava os confusos a tomarem decisões sábias e dava aos pranteadores conforto e esperança. Jó era alguém que olhava para quem estava à sua volta. Jó era alguém que tinha uma preocupação não só com a sua casa, com sua família, mas ele tinha uma preocupação também com as pessoas que estavam à sua volta, com as pessoas que faziam parte
da sua convivência. E ao ser privado dos seus recursos financeiros, Satanás está fazendo com que Jó não tenha possibilidades de ajudar as pessoas que estão à sua volta. Financeiramente, Jó não tem essa possibilidade mais. Há uma estratégia de Satanás nesse primeiro passo. Mas mesmo tocando nas suas finanças, Jó continua reconhecendo a grandeza de Deus. Continua sendo íntegro. Satanás também ataca a família de Jó. Jó recebeu a notícia da morte dos 10 filhos ao mesmo tempo. No mesmo instante, era saindo um mensageiro e chegando outro mensageiro. Era camelos, bois, cabras, era só chegando notícia. Que tudo estava se perdendo. Até que chega um mensageiro que diz que todos os seus filhos morreu enquanto eles estavam em um jantar. Enquanto eles estavam confraternizando. Todos os seus filhos morreram. É algo até difícil de imaginar. Você pensar em alguém perdendo tudo que tem. Às vezes nós olhamos notícias de pessoas que acontece um incêndio na sua casa e esse incêndio consome tudo que essa pessoa tinha. Muitas vezes acontece com pessoas que nós convivemos, está no nosso ciclo de convivência. E quando isso acontece, a gente se desespera junto com essa pessoa. É desesperador ver uma situação dessa. O Jó, além de perder todos os seus bens, ele perde todos os seus filhos no mesmo dia. Sua mulher não teve forças para enfrentar a situação e aconselha a Jó que era melhor ele morrer também. E muitas pessoas criticam essa mulher, mas eu confesso que é difícil. O lugar onde eles se encontram, poucas pessoas passaram por tamanha provação e se mantiveram firmes. Na verdade, o apóstolo Tiago diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Deus provou Jó dessa forma porque sabia que ele resistiria, tanto que a provação aqui é direcionada a Jó e não a sua esposa, porque sua esposa já ficou no meio do caminho. A maioria das pessoas ficariam no meio do caminho. Mas diante de tamanha provação, como o apóstolo Tiago diz, no fim da história de Jó, no final do livro, nós vemos Deus honrando Jó, porque ele perseverou, mesmo diante desses ataques. Jó, ao ser provocado pela sua esposa, ele se recusa a renunciar à sua fé e mantém a sua integridade. Mesmo perdendo os bens financeiros, mesmo perdendo os seus filhos, mesmo com sua família toda despedaçada, a sua companheira aconselhando a pecar contra Deus, a amaldiçoar a Deus e morrer, Jó mantém a sua integridade. O ataque sobre a saúde, subtópico 2.3. Satanás estava decidido a ouvir Jó blasfemar contra Deus de qualquer maneira. Como não funcionou o ataque sobre as finanças e sobre a sua família, sobre os seus filhos, pede permissão para tocar na saúde de Jó. E no decorrer do livro de Jó, nós vamos ver Jó relatando insônia, de deitar e não conseguir dormir, ferida dos pés à cabeça, pesadelos. Ele relata aí no capítulo 7 de acordar assustado com os pesadelos que tem, mau hálito, perda de peso. Ele chega a dizer que está só o osso e o couro. Está totalmente desfigurado. Calafrios e febres, diarreias. Às vezes a gente foca só nas feridas, nas chagas, né? Na verdade, as chagas foi o ponto máximo do sofrimento no corpo. Mas junto com isso veio diversas coisas. Meu irmão, quando a gente perde alguém, se você falar assim, perdi um filho, perdi um pai. Eu até hoje passei pela experiência só de perder o pai, das pessoas mais próximas. E é muito difícil. A dor é muito grande. As pessoas que convivem junto com a gente, eu não tive essa dificuldade de afetar o sono, né? Apesar da enorme tristeza, mas eu presenciei várias pessoas da minha família
sendo afetado no seu sono, tendo a sua saúde totalmente alterada ao perdermos o patriarca da nossa família. Quantos pais que ao perder uma filha ou um filho entram em depressão profunda, não conseguem mais ter paz, têm pesadelos. O Jó perdeu todos os filhos. Todos os 10 filhos de Jó morreram de uma só vez. Apesar de suportar a provação, as reações no seu corpo seriam naturais. Qualquer pessoa que passa por uma perda significativa, qualquer pessoa que entra em um problema financeiro, que perde algum patrimônio, que tem um prejuízo muito grande e não sabe como vai saldar as suas dívidas, alguém quando passa por isso, a tendência é se definhar, é entrar em depressão, é perder o apetite, é sofrer com descontroles intestinais. Essa pessoa vai ter problemas de insônia. E isso Jó relata que ele está tendo isso, apesar de estar resistindo, de manter a sua esperança, de manter a sua convicção, de manter a sua integridade, ele está sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Jó está sofrendo. E ele vai deixando isso relatado para nós. Às vezes nós só olhamos, Jó resistiu, irmão, você tem que resistir. E quando estamos sofrendo, que às vezes perdemos o sono, que às vezes há um descontrole intestinal, porque acontece muito isso, quando a gente tem um abalo emocional, acontece desarranjos intestinais. Nós perdemos sono, começamos a ter pesadelos, achamos que isso não pode acontecer com alguém que serve a Deus. Isso aconteceu com Jó, mas o Jó se manteve firme. E mesmo o nosso corpo reagindo, porque somos carne, irmão, essa matéria aqui é frágil. Essa matéria é frágil, mas nós precisamos fortalecer o nosso espírito no Senhor. Precisamos manter sempre de forma íntegra diante de Deus. Não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Nós não podemos ouvir conselhos que dizem para nós nos distanciarmos de Deus. Eu estava lendo a história de Ana, que é a mãe de Samuel, do profeta Samuel, ao enfrentar um problema muito grande de não poder ter filho, e a sua rival, a outra esposa do seu marido, lançar em seu rosto que tinha filhos e ela não tinha, e a Ana não tinha filhos. Ao estar passando por um problema muito grande, essa mulher vai orar, enquanto eles estão apresentando o culto em Siló, eles sobem a Siló todos os anos para oferecer sacrifício, prestar o seu culto. Ela não consegue comer direito, ela está extremamente abalada com o que está acontecendo, ela perdeu o apetite, mas o que ela faz? Ela se ajoelha e vai apresentar a sua dificuldade diante de Deus. E ela tem o seu pedido respondido. Nós precisamos aprender com esses personagens bíblicos. A história bíblica está aí justamente para servir de inspiração para nós. Se está difícil, se a coisa complicou, por mais que o nosso corpo reaja, por mais que nos falte o apetite, assim como foi com Ana, por mais que nós percamos o sono, porque somos falhos, e a matéria, o corpo, não consegue suportar as dificuldades, por mais que nós tenhamos pesadelos em alguns instantes, nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos aproximar de Deus. A provação de Jó, a situação que Jó passou, não fez com que ele se afastasse de Deus. A situação que Ana enfrenta faz com que ela se aproxime de Deus, que ela vá buscar a Deus e não se distanciar de Deus. As nossas provações, as nossas lutas precisam nos aproximar de Deus. No tópico 3, nós vamos ver lições para o discípulo de Cristo. A integridade no sofrimento fez o Senhor virar o cativeiro de Jó. Passar por tudo aquilo, resistir, mesmo sofrendo, mesmo sentindo no corpo e na alma esse sofrimento, sentindo a provação de fato, mas ao resistir, Deus muda o quadro de Jó a ponto de restituir tudo em dobro para Jó. Tudo, todos os bens foram restituídos
em dobro. E os filhos, apesar de ser a mesma quantidade, o escritor do livro diz que veio filhos e filhas mais belos ainda do que os anteriores. Então, há uma recompensa para quem persevera firme até o fim. Subtópico 3.1 fala de crescer no conhecimento de Deus. Jó tem uma ampliação no conhecimento acerca de Deus. O patriarca Jó, ao dizer bem sei, ele está dizendo que ele tinha conhecimento adquirido por informação. Alguém falou para ele, bem sei que nada pode fugir dos seus planos, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas quando ele diz, mas agora, ele está dizendo, mas agora os meus olhos contemplaram tudo isso. Antes eu tinha informação, agora eu tenho experiência, agora há um relacionamento. Eu vivenciei tudo o que eu ouvi falar sobre as grandezas do Senhor. Agora eu vivenciei tudo isso. Quando passamos por provações, nós precisamos entender isso. É o momento onde o discípulo de Cristo se relaciona com o Pai. É o momento onde o discípulo se relaciona de fato com o Mestre. Ao se relacionar, agora eu vivi de fato todas essas coisas, né? Agora eu só não ouvi falar, mas agora eu vivenciei tudo isso. Isso gera crescimento. Nós conhecemos de fato, mediante esses momentos, nós adquirimos conhecimento de fato. As adversidades e batalhas da vida devem conduzir a uma maior convicção acerca do poder de Deus e da sua soberania. E aí, como eu disse, é um conhecimento de experiência e relacionamento. Não só informação. Nós temos uma ideia de que conhecer a Deus é ler bastante sobre Deus. É ouvir bastante sobre Deus. Não, conhecer a Deus é se relacionar com Deus. É ter experiência com Deus. É viver na dependência de Deus. E quando a gente vive na dependência de Deus, nós experimentamos o cuidado dele a todo instante. Nós experimentamos o seu amor diariamente, a sua graça constantemente. E dessa forma, nós o conhecemos de fato porque estamos nos relacionando com ele. Quem é casado aí sabe. Uma coisa é você estar namorando uma garota e ter ideia do que é essa garota de fato. A gente conhece a beleza dela, ou você que é uma mulher, enquanto namorava o seu marido, você via qualidades nele, você via qualidades na sua namorada, para você que é homem. Você, meu irmão, via qualidades na sua namorada. Você até tinha uma imaginação do que seria isso de fato, mas você só vai conhecer realmente essa pessoa quando se casa. Por quê? Começa a ter relacionamento, você começa a se relacionar constantemente com essa pessoa. E aí você descobre muitas outras qualidades e começa a descobrir também que nem tudo é só qualidades. No caso de Deus, nós só vamos encontrar qualidades porque nele habita a perfeição. Mas só vamos conhecer a perfeição dele de fato quando começamos a nos relacionar com ele. E a provação tem esse papel de nós criarmos uma dependência de Deus. Nós entendermos que somos dependentes dele, de fato. E ao entender isso, nós adquirimos conhecimento através da experiência e do relacionamento. No subtópico 3.2, nós vamos ver uma profunda consciência de si mesmo. Diante de uma ampliação do conhecimento das novas experiências com Deus mencionadas no tópico anterior, não há lugar para soberba e considerar-se superior aos outros. Quando nós experimentamos esse cuidado de Deus, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, ao relacionar com Deus, nós entendemos a grandeza de Deus e reconhecemos que sem Ele não somos nada, que somos totalmente dependentes dEle, somos dependentes de Deus de fato. Ao se relacionar com Deus, nós encontramos de fato quem somos. Nós realmente entendemos de fato. Isso aconteceu com Isaías, só que Isaías ele tem uma visão. Ali no capítulo 6 do livro de Isaías, o Isaías diz que em sua visão ele viu um alto e sublime trono
ele diz que viu o Senhor sobre esse trono. E ao ver o Senhor sobre esse alto e sublime trono, a percepção de Isaías é: ai de mim, porque vou perecer. Ai de mim, porque vou perecer. Quem se relaciona com Deus, quem tem contato com Deus, quem adquire experiência de ser dependente de Deus, tem essa percepção com Isaías. Só que o Isaías, ele viu de fato a glória de Deus. Ao relacionar, a gente vai vendo a grandeza de Deus nas nossas experiências. O Isaías, ao ver de fato quem é Deus, a percepção dele é essa: eu sou pequeno demais, eu não sou digno de ver tamanha glória, eu vou perecer, eu vou ser consumido por essa glória. Quem se relaciona com Deus, quem conhece a Deus de fato, entende que somos nada. Tudo que somos é por graça e misericórdia de Deus. Essa é uma das lições que o discípulo de Cristo precisa entender. Como o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Somos dependentes totalmente de Cristo. A terceira lição que precisamos aprender com Jó, que traz um grande benefício para o cristão, já que estamos estudando sobre os benefícios que o cristão precisa extrair, deve extrair das dificuldades, das adversidades. O cristão, ao passar pela aprovação, ele precisa aprender a lidar com seus acusadores. No caminho, na nossa jornada, sempre vai se levantar pessoas, porque o ser humano é fraco, meu irmão. Ele muitas vezes se deixa ser usado por Satanás. Pedro foi usado por Satanás. Ao ser usado pelo Espírito de Deus, quando diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, logo na sequência, Jesus tem que o repreender, porque ele está dando lugar para Satanás. Nós estamos sujeitos a falhar. E estamos também convivendo com pessoas que podem falhar a qualquer momento. Os amigos de Jó não queriam mal de Jó. Na verdade, eles estão lá acusando Jó sem saber de fato o que estava acontecendo. E eles estão lá botando pilha. E sempre vai aparecer pessoas assim. Nós vivemos em uma comunidade na fé onde existe diversas pessoas com diversos tipos de personalidade diferentes. E aí nós precisamos aprender também essa lição aqui, que é de lidar com essas pessoas que estão à nossa volta. No caso de Jó, a sua esposa, que ele, apesar de ter recebido tudo novo, né, filhos, de ter rebanhos novos, a esposa era anterior. Ele teve que dar perdão, ele teve que perdoar a sua esposa. Então o cristão precisa ter em Jó um exemplo para isso. Deus emitiu uma ordem para os amigos de Jó levarem 7 novilhos para que Jó oferecesse sacrifício a Deus em favor da vida dos seus amigos. E Deus fala: meu servo Jó orará por vós. Deus deu a missão para Jó orar pelos seus acusadores, seus amigos, mas que ficaram ali dias e dias pilhando Jó. Quando a gente olha para qualquer situação que alguém nos passa raiva demais, a tendência nossa é não querer dar o braço a torcer, não querer orar, não querer ceder, mas é o que o cristão precisa fazer, é o que o servo de Deus precisa fazer. E o Jó faz isso. O interessante é que o escritor do livro diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, enquanto ele oferecia sacrifício, era como se Jó estivesse dizendo: eu perdoo vocês, eu estou apresentando vocês diante de Deus, eu estou intercedendo a Deus por vocês, apresentando a vida de vocês diante de Deus. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. E a partir daí, tudo de Jó, os bens materiais, começa a ser restaurado. A família de Jó é restaurada a partir do momento em que Jó apresenta os seus amigos diante de Deus. E nós precisamos observar o que Jesus diz em Mateus capítulo 5. Jesus está instruindo os seus discípulos, os seus seguidores. É o que a gente tem ali no Sermão do Monte. No capítulo 5, do 43 ao 48, Jesus diz que nós precisamos perdoar os nossos inimigos. Nós precisamos amar os nossos inimigos.
e orar pelos que nos perseguem. Esse é o diferencial do cristão. O verdadeiro discípulo do Cristo, ele precisa se parecer com o Cristo. E Jesus diz nessa passagem aqui, vocês precisam fazer isso, amar os vossos inimigos, orar pelos que vos perseguem, porque dessa forma vocês estarão agindo parecido com o vosso Pai Celestial. Porque o vosso Pai Celestial, ele manda chuva e manda sol, tanto para o justo quanto para o ímpio. Ele age da mesma forma para com os dois. A questão é como o ser humano reage diante desse Deus que manda chuva, que manda sol, tanto para o justo quanto para o injusto. O problema não está em Deus, o problema está no ser humano. E nós que fomos alcançados por Cristo, que somos discípulos de Cristo, nós precisamos agir dessa forma. Não importa o que o outro vai fazer, não importa o que o outro vai dizer, nós precisamos ter muito claro o que precisamos fazer. Nós precisamos perseverar. Mesmo quando estiver tudo difícil, nós precisamos perseverar. Nós precisamos aproveitar desse momento de provação para nos relacionar com Deus, para nos aproximar de Deus. Nós precisamos sempre também, como discípulos do Cristo, dependentes de Deus, nós precisamos entender que devemos ter um coração parecido com o do nosso Pai Celestial. Porque dessa forma, meus irmãos, as pessoas que estão à nossa volta vão entender que somente alguém que serve a Deus seria capaz de perdoar as afrontas que foram direcionadas a você. Seria capaz de perdoar as mentiras que foram faladas a seu respeito. Só quem serve a Deus de fato seria capaz de fazer isso. E Deus será glorificado através da sua vida, através da sua igreja. Amém? Que nós possamos aprender essas lições. Não é fácil, mas Deus te dará vitória. Deus te dará o escape. Junto com a prova, junto com a dificuldade, Deus te dará o escape. Se relacione com o Pai. Aproveite para conhecer de fato quem é Deus. Porque é na adversidade que nós entendemos que somos totalmente dependentes dele. E ao conhecer de fato esse Deus, quem conhece Deus de fato, é capaz de perdoar, porque ele nos perdoou. Porque nós entendemos que somos muito pequenos, não somos nada sem Deus. E só chegamos a algum lugar por causa da graça e da misericórdia desse Deus, por causa do amor desse Deus. E quando entendemos isso, queremos ser o mais parecidos com Ele. Queremos ser parecidos com Ele em amor. Queremos ser parecidos com Ele em perdoar quem nos acusa, quem tenta levantar falsos testemunhos contra nós, quem inventa mentira contra você. Que Deus te abençoe e que você possa a cada dia superar as dificuldades, as provações, e que você possa a cada dia vencer na dependência de Deus todas as provações, todas as lutas que vierem ao seu encontro. Um abraço e fique na paz.